Ivan Cabral é uma pessoa bastante curiosa, muito curiosa, na verdade, pela vida, pelas pessoas. Ivan Cabral adora a gente. Eu nasci em Ribeirão Claro, interior do Paraná, uma cidade muito pequenina, que tem cerca de 10 mil habitantes. Eu sou filho de um pedreiro que não sabia ler nem escrever e de uma costureira que tiveram 6 filhos. Eu sou o quinto desse casal. A gente era muito pobre, não tinha televisão na minha casa, então eu cresci lendo muito. Minha mãe adorava ler e ela fazia as leituras coletivas, que a gente chamava, em volta da mesa da cozinha. Toda noite, por volta das 7 horas, a gente lia alguma coisa. Eu acho que foi essa educação humanista, que tinha muitos livros na minha casa, apesar da condição social que a gente vivia, que me colocou nesse lugar da arte, das abstrações, e aqui estou. Eu fui fazer um curso de teatro, eu fiz PUC no Paraná, em Curitiba, e quando eu terminei o curso, em 1989, muito tempo atrás, 35 anos atrás, eu vim para São Paulo. Naquele momento era impossível imaginar uma carreira no teatro longe desse eixo Rio-São Paulo. Acho que mudou muita coisa. Mas naquele momento me pareceu que eu devia fazer isso e eu vim para cá, conheci o Rodolfo. E a gente resolveu montar uma companhia de teatro, que se chamou Sátiros e que existe desde 1989. As Satirianas, na verdade, aconteceu de maneira muito engraçada, porque a gente trabalhava num teatro chamado Bela Vista, que ficava na Rua Major Diogo, ali no Bexiga. E nós tínhamos um ator que trabalhava na APTESP, que era a Associação dos Produtores de Teatro do Estado de São Paulo. Esse ator ele foi demitido da APTESP e ele não esperava, ficou com raiva e roubou a agenda da APTESP. Eu estava no Teatro Bela Vista, ele chegou lá muito pé da cara, porque tinha sido mandado embora, e falou: eles me mandaram embora, mas eu roubei a agenda. Toma para você. E a agenda, eu comecei a abrir, tinha o nome de todo mundo que era muito famoso. E eu peguei essa agenda e falei: caramba, mas o que a gente faz com ela? Vamos passar trote nesse povo? E a gente começou a passar trote em todo mundo. Então eu ligava lá para o Roberto Marinho, para Dercy Gonçalves, eram nomes nessa época muito importantes. Até chegar a letra V e tinha o telefone da Vanusa. Vanusa era uma cantora muito importante brasileira daquele momento. E ela tinha feito uma música que fez muito sucesso na minha infância, que se chamava Manhãs de Setembro. E esse dia era dia 1º de setembro. E eu ligo para ela e convido ela, então: oi, Vanusa, inventava um nome, aqui é o Carlos, eu estou ligando para você para a gente tá fazendo um evento e a gente queria te chamar para cantar Manhãs de Setembro, porque a primavera está chegando. Primavera é 21 de setembro, né? E a primavera é muito importante para o teatro, por isso que a gente chama Sátiros. A primavera era quando aconteciam as dionisíacas, eram as grandes festas. E eu comecei a passar trote na Vanusa. Daí, no meio desse trote, eu falei: caramba, a gente podia fazer tudo isso que eu estou fazendo com essa agenda, né? Daí bom, Vanusa, então tá, o Ivan Cabral vai entrar em contato com você e a gente conversa. Desligo o telefone e falo era o Fauzi, o nome dele, que estava comigo. Eu digo: Fauzi, eu acabei de criar uma coisa incrível. A gente podia usar essa agenda, chamar esse monte de gente que está aqui e a gente faz um evento com eles aqui. E foi assim que aconteceu. Era dia 1º de setembro e as Satirianas começaram lá pelo dia 25, mais ou menos. Então, em 25 dias, aquela agenda foi fundamental para a gente criar um evento que durou, nessa edição e depois, desde sempre, 78 horas de atividades ininterruptas. Então, essa história que eu estava falando das Satirianas aconteceu no Teatro Bela Vista, que fica na Major Diogo. Nesse momento que a gente chegou na Major Diogo, o nosso teatro era muito periférico, era um teatrinho muito caindo aos pedaços, assim, sabe? A gente não tinha dinheiro, a gente era muito novinho, enfim. Só que aconteceu uma grande revolução ali. Enquanto a gente foi trabalhando, a gente chamou a atenção das pessoas para o nosso espaço. E a gente tinha muito público. Então, em volta do teatro, começaram a nascer bares, um monte de coisas. A gente foi chamado para trabalhar na Europa. E o Sátiros iria embora do Brasil
por 7 anos, por 8 anos. E quando a gente chegou na Europa, a gente ia recebendo notícias do Bela Vista. Olha, primeiro, o Bela Vista fechou. Olha, a padaria em frente fechou. Olha, o bar fechou. E a gente percebeu que a gente tinha criado ali um movimento importante que atraía agentes e tal. O nosso entorno era trabalhado. A gente achou estranho isso. Mas esse primeiro lugar que a gente trabalhou foi Lisboa. Lá em Lisboa, a gente queria trabalhar e só tinha um teatro muito periférico para a gente, que ficava muito distante. E a gente topou ir para esse teatro e novamente começaram a aparecer bares em volta desse teatro. E quando a gente saiu do teatro, fechou tudo. E a gente percebeu que a gente tinha nas nossas mãos aí um trunfo, que era ressignificar espaços. Então, quando a gente retorna para São Paulo, em 2000, a gente quer colocar em prática algo que a gente tinha vivido no Bela Vista e em Lisboa, nesse bairro de Chabregas. A gente fala, olha, vamos para São Paulo e a gente vai povoar algum lugar. Então, nos interessava lugares complicados. Eu me lembro que a gente procurava espaço no Largo do Aroche, aqui na Augusta, mas embaixo, e Praça Roosevelt. A gente encontrou. Me lembro que a gente fez um projeto assim, há 5 anos para a gente atrair as pessoas para cá e tal. Eu digo que a grande revolução da Praça Roosevelt foi ter colocado uma mesinha na calçada. Colocando essa mesinha na calçada, a gente também estava chamando as pessoas que estavam por ali para conversar com a gente. E quem estava por ali? Eram os traficantes, eram as transexuais, os transexuais, eram os moradores de situação de rua. Então a gente chamava essas pessoas para virem conversar com a gente nessa mesinha. Muitas dessas pessoas passaram a trabalhar com a gente. Então a gente passou a conviver com todas essas pessoas. Eu acho que o teatro, esse momento, ele vive uma grande fase. A gente aqui na SP Escola de Teatro fez uma pesquisa para saber quantos eram os grupos de teatro de São Paulo e da Grande São Paulo. E depois essa pesquisa se estendeu para o interior. E a gente chegou a um número surpreendente de mais de 400 coletivos trabalhando no estado de São Paulo. Em geral, quem são esses coletivos, né? Eles estão distantes dessa ideia mainstream do teatro, que é o teatro, os atores que trabalham na televisão. Acho que isso pouco interessa nesse momento. E são grupos espalhados, por exemplo, na cidade de São Paulo, grupos importantíssimos que conversam com seus entornos, que conversam com suas comunidades e que têm grande aceitação de público, né? Eu acho o teatro, nesse momento, no Brasil, um dos melhores e mais especiais do mundo, e é um teatro que tem atraído cada vez mais pessoas. Eu acho bem bacana a gente também tentar imaginar que uma vida no teatro não é uma vida de capas de revista, de glamour, de televisão, né? Eu acho que esse é o lado mais bobo de se pensar a arte, porque existe um teatro muito potente acontecendo assim do nosso lado, que nunca passará por esses grandes veículos, e que estão transformando vidas e que estão fazendo coisas muito, muito, muito importantes. Eu acho que o teatro atual, eu acho que é esse teatro. Eu acho que está no DNA do artista, né? Eu acho que todo artista, eu acho que é um pedagogo em potencial, né? Porque a gente traz para a cena, para os palcos, sempre um pouco das nossas inquietações, né? Nunca verdades, porque a gente nunca sabe nada. A gente traz os nossos medos, a gente traz as nossas dúvidas. E quando você coloca um problema, você busca... Eu acho que a palavra não é solução, mas você busca uma problematização sobre aquele tema, sobre aquelas questões, né? E isso no Sátiro sempre foi experimentado. E é assim que surge a ideia da SP Escola de Teatro, que é um projeto que existe a partir da junção de vários coletivos. A gente sempre pensou o mundo através de coletivos. Eu acho que o que me salva é um coletivo. Por isso eu fiquei feliz de encontrar vocês. Vocês são um coletivo, né?
É bonito isso, quando você percebe que o teu problema também é o problema do outro e juntos a gente é um exército e pode mudar o mundo. Eu acho que é impossível fazer arte sem gostar de gente. Os sátiros sou eu, né? Já é tão incorporado assim na minha vida, todo esse processo de busca e de inquietação, né? Então, eu acho que eu não conseguiria ter chegado até aqui se não fosse através do teatro, se os sátiros não tivesse se estruturado, certamente, porque foi um lugar também que bom, a gente vai estrear uma peça daqui uns dias, As Bruxas de Salem, com 32 atores no elenco, e o nosso espaço recebe 60 pessoas. Então, 30% das pessoas que estarão em cena, que estarão fisicamente no espaço dos sátiros, a partir de daqui a pouco, 30% desse pessoal é elenco, né? Então, você já percebe que não é viável financeiramente, que não tem uma relação de dinheiro, mas de amor e de entrega absoluta. Então, eu acho que o Sátiros é um pouco essa questão primordial que vem para explicar quem eu sou. Então, se você quiser saber quem é o Ivan, dá uma olhada no histórico dos Sátiros e você vai ser um retrato, vai ser uma radiografia da minha vida e do que eu penso do mundo e da arte. Utopia.